Cálculo estequiométrico com excesso. Vamos à aula. Os exercícios que nós temos feito nas aulas anteriores, de cálculo estequiométrico, eles têm sido bem diretos. Nós fazemos as conversões quando necessário, usamos a regra de 3 e respondemos a questão. Ou fazemos as contas e ajustamos a quantidade no final, como foi o caso do rendimento. Porém, em alguns casos, nos são fornecidos mais informações do que o necessário para que o exercício seja resolvido. Lembre-se, nós estamos usando regra de 3 para resolver os problemas. Regra de 3, nós vamos usar sempre duas grandezas. Nós vamos correlacionar sempre dois componentes da reação, um à esquerda e um à direita. Então, se nós tivermos aí uma equação com 10 componentes, 5 reagentes e 5 produtos, ele me dá a informação de todos, eu vou ter que decidir qual deles é a informação necessária para resolver. Imagine a seguinte situação. Você vai fazer um bolo. Então, você comprou uma massa semi-pronta e na receita indica que você tem que adicionar uma xícara de leite, 2 ovos para misturar o seu bolo. Então, você vai buscar os seus ingredientes e você recebe uma ligação que vão vir pessoas fazer uma visita. Então, você resolveu fazer 3 bolos. Então, o que você vai precisar? Estequiometricamente, as proporções se mantêm. Se para fazer um bolo precisávamos de uma xícara de leite e 2 ovos, para fazer os 3 bolos, nós vamos precisar de 3 xícaras de leite e 6 ovos. Porém, quando você vai à geladeira, você vê que só tem 5 ovos disponíveis. O que você tem que fazer? Ajustar a sua receita. Então, com 5 ovos, quantos eu posso fazer? Eu posso fazer 2 receitas completas. Então, nesse caso, o ovo, que é um dos reagentes que eu preciso, o ovo, o leite e o pó da massa de bolo, o ovo ele vai ser chamado de reagente limitante, porque ele vai me identificar, vai me indicar quanto produto, quanto bolo eu posso fazer. Então, numa equação química, quando nós temos informações de todos os reagentes, nós temos que determinar se alguém está em excesso e se alguém está faltando ou limitando a minha reação. Por quê? Olha o caso do bolo, eu tenho 3 massas para fazer, só que eu tenho ovo a menos. Eu posso fazer as 3 massas? Posso, só que o que vai acontecer? O bolo não vai ser feito de forma correta, porque está faltando algum dos componentes. Na equação química a mesma coisa. Se eu utilizar o reagente que está em excesso para fazer as contas, eu vou considerar, lembrando que a equação trabalha com situação ideal, eu vou considerar que todo o reagente foi consumido. E na verdade isso não acontece, porque o reagente limitante ele acaba primeiro. E quando um dos reagentes acaba, o que acontece? A reação química para. Então o reagente em excesso ele não será consumido totalmente, vai sobrar uma parte, por isso ele está em excesso. Então por isso nós não podemos utilizar reagente em excesso para as nossas contas. Nós temos que ter a quantidade exata. Por isso nós vamos procurar sempre o limitante. Como é que você reconhece uma questão de estequiometria que envolve excesso? Nas questões que nós já resolvemos, vocês devem ter percebido que sempre tinha uma informação do reagente e outra do produto. Ou dos 2 reagentes, mas dava uma quantidade e perguntava sobre a outra. Então, quando aparecer informações de mais de um reagente, você tem que desconfiar já inicialmente que é um exercício que pode ter excesso de reagente. Então, o nosso problema. Calcule a massa de água formada pela reação de 5 mols de gás oxigênio com 69 gramas de etanol. Então aqui nós temos informação dos 2 reagentes que vão se combinar e está perguntando sobre o produto formado. Então nós temos a unidade de medida do gás oxigênio foi nos dada em mol e do etanol foi em massa. Então nós temos que converter. Lembrando que vamos utilizar a equação balanceada sempre e o balanceamento nos dá em mol. Então vamos precisar da massa molar do etanol para transformar aquela massa em mol para podermos comparar. Primeiro passo, calcular a massa molar. Vamos calcular da água, porque ele está falando em massa, e do etanol que nos deu a massa. Então, somando os elementos, a massa de cada elemento,
Lembrando que a gente vai na tabela periódica, maior número sempre é a massa. 1 grama do hidrogênio vezes 2 mais 16 gramas do oxigênio. A massa de 1 mol de água é 18 gramas. Massa molar, 18 gramas por mol. O álcool é a mesma coisa. 12 gramas é o carbono, são 2. 1 grama o hidrogênio, são 6. 16 gramas o O, 46 gramas por mol. Então notem que a massa que ele nos deu foi 69 gramas. 69 gramas é a massa de 1 mol e meio. Se você tem dúvida de fazer essa continha de cabeça, o que você faz? Você faz regra de 3. 46 gramas equivalem a 1 mol. 69 gramas, x. Multiplicando cruzado, você vai obter 1,5 mols de etanol. Segundo passo, vamos ver qual é a proporção entre os reagentes. Ignore o produto agora. Nós inicialmente vamos determinar qual reagente vai ser utilizado para responder o exercício. Então vamos olhar a proporção entre os reagentes. O que nós sabemos da equação balanceada? 1 mol de álcool reage com 3 mols de oxigênio. Na segunda linha, nós vamos utilizar apenas uma informação, tá? Ou álcool ou gás oxigênio. No caso aqui eu coloquei o álcool. Então 1,5 mols, que é a massa que ele me deu, quanto oxigênio reage com esse 1,5 mols. Fazendo a conta, descobrimos que para consumir 1,5 mols de álcool, nós precisamos de 4,5 mols de gás oxigênio. O que nos foi fornecido? 69 gramas, que corresponde a 1,5 mols, e 5 mols de oxigênio. Reparem que nós precisamos de 4,5 e foi nos fornecido 5. Então tem gás oxigênio em excesso. Se o gás oxigênio está em excesso, significa que o álcool é o reagente limitante, é o que acaba primeiro. Então é o álcool que nós utilizamos nas nossas contas para responder à questão. Observação importante, para fazer os cálculos sempre utilizamos o reagente limitante, sempre. Então agora que nós sabemos qual dado nós vamos utilizar, que é a informação do álcool, vamos descartar o oxigênio, sempre usando o limitante, chamando a atenção de novo, isso aqui é fundamental. Vamos montar a regra de 3. Então, da equação balanceada, 1 mol de álcool, tá aqui, formam 3 mols de água, aqui da equação. Pergunta, qual a massa de água formada pela reação de, já tinha convertido, 1,5 mols, x. Notem o seguinte, que eu estou fazendo diferente nessa regra de 3 que não fiz nas aulas anteriores. Eu não transformei a massa de água aqui, ó. Eu estou utilizando 1 mol. Consequentemente, eu vou obter a resposta em mol. Então, depois eu vou fazer a conversão. Então, em todas as aulas anteriores, nós fazíamos a conversão antes. Aqui eu vou fazer depois para vocês verem que funciona da mesma forma. Então, multiplicando cruzado, eu tenho 4,5 mols de água formados. Importante, não posso misturar unidades diferentes aqui, tá? Então, aqui é mol também. Por isso eu converti esse valor aqui. Então, para encontrar a massa de água, é só pegar o número de mols formados e multiplicar pela massa molar. Tá? Se você não consegue perceber como essa conta é feita, de forma direta, igual eu fiz aqui, faça a regra de 3. Massa molar da água, 18 gramas por mol. Então, 18 gramas equivale a 1 mol. X gramas, 4,5 mols. Multiplica cruzado, você vai obter os 81 gramas formados de água.